A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e claro, eu poderia ter escolhido qualquer outra obra de Clarice, porque esta obra aqui realmente é inquietante. Mas o que não é inquietante em Clarice? Você é uma pessoa de alma já formada? Eu não, mas eu me atrevi a atravessar esse universo de sensações dessa obra de Clarice Lispector. E por que você deve ler A Paixão Segundo GH? Porque, gente, esse livro é uma experiência de vida. Você não sai desse livro da mesma forma que você entrou. Bom, esse ano de 2020 é um ano bastante farto na literatura brasileira, primeiro porque é o centenário de João Cabral de Melo Neto, que inclusive eu vou deixar aqui em cima o card que eu fiz a leitura da obra O Cão Sem Plumas, e depois a gente conversou um pouquinho também, né, da resenha dessa obra. E além do centenário de João Cabral de Melo Neto, agora em 2020, também de Clarice Lispector. Ou seja, dois monstros da literatura brasileira. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. Ela chegou com a família ao Brasil por volta do ano de 1920, com 2 meses de idade. Eles desembarcaram em Maceió, no Nordeste, e depois, 2 anos depois, mais ou menos, eles partiram para Recife. Engraçado que conta-se que Clarice Lispector, ela começou a escrever desde muito pequenininha. Desde que ela aprendeu a ler e a escrever, ela já produzia textos, né, de cunho literário, de cunho narrativo. Pequenas histórias. Aos 23 anos, ela publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Isso em 1943. Ela já morava no Rio desde 1934 e cursava Direito. Clarice acabou se casando com um colega de faculdade que seguiu carreira diplomática. E em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, o casal se mudou para Nápoles, na Itália. 4 anos depois, eles foram para a Suíça e mais tarde Estados Unidos, onde permaneceu por volta de 8 anos. Já em 1959, Clarice já estava separada do marido e morava aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, nós fizemos um vlog lá no Leme, eu vou deixar linkado aqui em cima também para vocês poderem ver, que a gente visita, né? A gente faz uma visita à escultura em homenagem a Clarice, que ela está com Ulisses, o cachorrinho dela, e também a gente faz uma caminhada, passamos no La Fiorentina, que era um restaurante que ela frequentava quase que diariamente, passamos na rua onde ela morou, no prédio, né, em frente ao prédio onde ela morou. Então tá bem legal, vou deixar linkado aqui em cima para vocês verem. Em 1967, se eu não me engano, se eu não estou errada nessa data, Clarice fumava muito e ela dormiu com um cigarro aceso. Conclusão, o apartamento pegou fogo, ela teve sérias queimaduras, mas sobreviveu. Passado esse episódio, Clarice faleceu um dia antes de completar 57 anos de idade, vítima de um câncer, em 9 de dezembro de 1977. Bom, gente, Clarice é um mistério. Ninguém sabe quem é Clarice, nem ela mesma sabia quem era ela, e ela vivia nessa incessante busca para desvendar, na verdade, o mistério que é o mistério humano. Quem somos nós? Então a gente pode pensar que há muitas Clarices em Clarice. Ela não se dizia escritora, porque ela não se considerava profissional, ela se considerava amadora na arte da escrita. Porque ela tinha alguns conceitos muito interessantes, ela acreditava que a ideia do amadorismo dava, né, a ela uma sensação de liberdade, coisa que a ideia do profissional, daquela obrigação, daquela obrigatoriedade, talvez tolhesse ela dessa sensação de liberdade. Tanto que para escrever, ela mesma dizia que anotava a qualquer hora do dia, quando vinha a ideia. Olhar para os textos de Clarice Lispector exige um pouquinho da gente que a gente observe uma marca de exílio. Lembrando que apesar dela não se declarar religiosa, dela não declarar nenhum tipo de religião, ela vinha de uma tradição familiar judaica. Ela tinha amigos, ela tinha parentes judeus e ela traz consigo a marca dessa tradição cultural judaica. Ela era uma pessoa extremamente enigmática. Ela participou, né, consta que ela participou de um congresso de bruxas, se eu não me engano, na Colômbia. Se vocês tiverem Se eu estiver errada, deixa um comentário aqui embaixo, mas se eu não me engano foi na Colômbia. Ela ia muito a cartomante,
também, e ela era mística. E ela imprimia nas suas obras essa busca permanente pela essência. E aí, gente, é legal comentar também uma coisa que às vezes eu venho comentando em alguns vídeos, né, relacionado a alguns escritores, algumas escritoras. Esse cuidado com a categorização. É que, Clarice, se você for vasculhar, não tem como a gente estabelecer um vínculo de Clarice imediato com alguma escola ou alguma época literária, relacionada, claro, à literatura brasileira, porque ela é singular. E o pior, ou melhor disso tudo, é que ela mesma dizia que ela escrevia de maneira simples. E o simples é muito complicado de se chegar. E é isso mesmo, porque cada frase, cada construção, cada estrutura tem um quê de profundidade, tem um quê de filosofia, de questionamento, que às vezes é necessário você reler. E você às vezes não consegue sair daquela parte, porque você para refletir. Tipo, como eu não pensei nisso antes? Ou então, meu Deus, isso me define. E por aí vai. Agora, não é fácil ler Clarice Lispector. Inclusive, ela fez essa advertência logo no início da obra A Paixão Segundo GH. Tem uma história de um professor do Pedro II que, quando terminou a leitura, né, ele procura Clarice Lispector e diz a ela: olha, eu li 4 vezes esse livro e eu não sei do que se trata. E aí ela mesma conta que ela conheceu, não sei, uma estudante de 17 anos e a moça diz para ela: olha, esse livro é meu livro de cabeceira. Bom, A Paixão Segundo GH. Primeiro, quando a gente lê esse título, indubitavelmente a gente associa a uma questão de amor aí. Amor de um casal, né? Amor de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem que está sofrendo, enfim. Mas não, eu já vou adiantar para vocês que essa paixão, ela guarda uma relação com o sentido bíblico, o sentido do Calvário. Então vocês já estão percebendo por aí que o negócio é denso. Outra coisa, e não menos importante, mas fica aqui como um aviso: se você, como eu, tem pavor de barata, leia esse livro. Ler qualquer obra de Clarice, ler qualquer coisa de Clarice é uma experiência humana. E eu não vou mentir para vocês não, eu fui muito ousada em escolher exatamente esta obra para falar de Clarice Lispector, para falar do texto, né, da escritura de Clarice Lispector, porque é uma das mais desafiantes obras de Clarice. E aí eu escolhi esta obra para trazer para o canal. Eu tive que buscar também um mecanismo de como trazer essa obra para cá. Fazer uma simples resenha, fazer um resumo. Enfim, eu comecei a pensar como é que eu abordaria a obra junto com vocês. E aí eu resolvi fazer uma espécie de um relato, né? A minha experiência como leitora, a minha experiência de leitura da obra A Paixão Segundo GH. E claro, gente, eu não vou enganar vocês, cada um vai ter a sua experiência. Experiência boa, experiência ruim, experiência maravilhosa, mas é um livro de experiência, é um livro de sensações. E aí vocês vão me perguntar, mas o que acontece de tão esquisito nessa obra que mexe tanto com a gente? Gente, teoricamente, a obra não possui nenhum tipo de aventura, onde a gente tem personagens, a gente tem ambientações, a gente tem lugares, a gente tem a passagem do tempo, as modificações dos personagens. Não, você não tem nada disso aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem tudo isso acontecendo, só que no interior, na lógica, no pensamento de GH. A gente pode dizer que é um monólogo interior e que a gente vai acompanhando esse pensamento, a gente vai acompanhando esse monólogo. O livro começa com travessões, o que nos sugere que existe algo anterior ao que está sendo abordado aqui. Isso aqui foi um recorte de um momento. E uma outra coisa também interessante é que a cada final de, vamos chamar de capítulo, né? A cada final, a frase final de um capítulo é a frase inicial do outro, o que nos possibilita um gancho entre um e outro. Esses ganchos, eles viabilizam a continuidade da história, o fluxo, e proporcionam uma circularidade dentro da narrativa. E logo de cara a gente é apresentado a uma personagem, e dessa personagem a gente já entra nesse monólogo interior, a gente já entra nessa perspectiva da GH e a gente pode destacar algumas palavras dentro dessa fala, desse pensamento que fala. Palavras como desorganização, angústia, covardia, dúvidas existenciais. E em meio a esse
a esse fluxo, a esse monólogo interior, ela vai pontuando algumas coisas. E a gente se perde enquanto leitor, a gente fica confuso na leitura. O início é confuso. Mas é engraçado porque a cada conclusão de pensamento, a cada definição que ela traz para alguma coisa, por exemplo, quando ela diz assim: a vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada? E este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração. Então eram nessas breves definições, nesses questionamentos que eu me agarrava. Então a ideia dela ter se humanizado, eu me agarrava a essa ideia, ela se humanizou. E assim eu fui avançando, fui conseguindo avançar com a leitura. Já nas primeiras páginas da obra, ela vai dando pistas, ela vai dando suportes e preparando o leitor, que somos nós, para o clímax, que é aquele momento de maior tensão. Ela vai preparando a gente para a experiência que ela vai viver e que nós também vamos viver junto com ela. GH institui um interlocutor logo no início. Parece que ela está falando com um homem, mas depois somos nós, leitores, que ela chama de meu amor. Ela nos institui no texto de forma bem carinhosa e a gente passa a ser cúmplice dela. Olha só, pelo menos no começo, só no começo, logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto, preciso segurar esta tua mão, mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus olhos e tua boca. Mas embora decepada, esta mão não me assusta. E ela tem medo que a gente solte a mão dela. Olha só, desamparada, eu te entrego tudo, para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar, eu te assustarei e te perderei, mas se eu não falar, eu me perderei. E por me perder, eu te perderia. E aí, gente, não tem mais como soltar a mão dela. Ela vai mostrar pra gente o segredo e a gente tem que ir com ela. E dentro dessa fala, dentro desse monólogo, que a gente tá ali junto com ela, nós vamos descobrindo quem é GH, quem é essa personagem, onde ela vive, o que ela faz. O que a gente sabe de GH é que ela é uma escultora. Ela mora numa cobertura na zona sul do Rio de Janeiro. Ela vive sozinha. E a única coisa que nós sabemos do nome dela são as letras GH, porque estão impressas nas varizes dela, que são uma espécie de malas. Tudo acontece quase às 10 da manhã, no dia seguinte que sua empregada foi embora. GH fala o tempo todo nesse clímax. Ela vai preparando o leitor para o momento. E tudo isso, todos esses pensamentos, todo esse monólogo gira em torno do que é ser. Minha pergunta, se havia, não era que sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo. O que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse posteriormente me entender. Um olho vigiava a minha vida. A esse olho, ora provavelmente eu chamava de verdade, ora de moral, ora de lei humana, ora de Deus, ora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. 2 minutos depois de nascer, eu já havia perdido as minhas origens. O espaço do apartamento, segundo GH, reflete o espaço interno dela, o espaço interior dela. Ou seja, o espaço físico da cobertura guarda íntimas relações com o GH, com a própria GH, com o interior dela. Como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas. Nada aqui é brusco. Um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar, eu vi as misturas de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma. Então, naquele dia, por volta das 10 da manhã, ela se vê sozinha, a empregada tinha se despedido no dia anterior e ela resolve arrumar esse apartamento. Ela tem vontade, ela gosta de arrumar, porque ela achava que arrumar é achar a melhor forma. É bonito isso, né? E é verdade, a gente aplica isso no nosso dia a dia. Quando a gente arruma a nossa casa, quando a gente arruma o nosso quarto, quando a gente arruma alguma coisa, parece que aquela arrumação exterior reflete diretamente na nossa organização interior. E ela resolve arrumar, o apartamento, ela resolve começar pelo fim do apartamento. E o fim do apartamento era exatamente o quarto da empregada. E ali, pessoal, naquele quarto,
é que se dá toda a revelação. Para ela começar essa arrumação, ela resolve tirar o telefone do gancho para que não tocasse, para que não atrapalhasse esse momento. E aí ela imagina que o quarto da empregada estava imundo. Nós seguimos com ela de mãos dadas pelo apartamento. Quando a gente chega nesse quarto, junto com o GH, há um espanto, porque há uma quebra de expectativa. GH acha que o quarto vai estar imundo, vai estar muito sujo. Só que não, o quarto está limpíssimo. E esse quarto ele ganha uma dimensão que, enquanto leitora, eu queria trazer para compartilhar com vocês. Porque o quarto, ele parecia estar acima do apartamento. O apartamento já ficava numa cobertura. E o quarto parecia estar além, estar acima desse apartamento. Esse quarto ele ganha relevo, ele sobressai. E aí é interessante que aqui na capa dessa obra, aqui nesse cantinho, tem uma mesquita. E ela compara esse quarto a um minarete, que são essas espécies de torres que tem aqui nas mesquitas. E o que seria isso? Exatamente aquela parte mais alta da mesquita, onde o muezim faz o chamado para as 5 orações diárias que os islâmicos cumprem. E esse quarto, ele ganha metaforicamente esse status. Na parede havia 3 pinturas a carvão, um homem, uma mulher e um cachorro. E essas figuras, na interpretação de GH, olhavam para frente. Eles não se olhavam, era como se eles não se conhecessem. Eles estavam ali independentes, juntos, porém não unidos, separados. Embora juntos, parece que eles nunca tinham se visto em pé, como o GH e como nós, que estamos acompanhando ela. Ela tenta lembrar, ela faz um esforço para tentar lembrar do rosto da empregada, e aí ela tem uma sensação de exclusão dentro da sua própria casa. É uma quebra de expectativa porque ela caminha nessa casa, nesse apartamento, com uma certa escuridão, certas sombras, jogo de sombras, luzes e sombras, e quando ela chega nesse quarto, esse quarto é iluminadíssimo, é claríssimo, é límpido. Ela lembra do rosto da empregada depois de um certo esforço, e aí a gente tem uma pequena tensão na obra, de maneira um tanto quanto sutil, porque isso não impregna a obra toda, mas aparece, que é a tensão social daquela mulher rica, morando numa cobertura, que nem lembra do rosto da empregada, que nem lembra do nome da empregada, mas que segundo ela, segundo a própria GH, ela diz que aquela mulher era uma invisível. E aí aquele quarto ele se destaca tanto porque ela havia se preparado para limpar o sujo e ela se depara com a negação do sujo, ou seja, com o limpo. E isso desnorteia GH. O quarto perturba GH. Também há nesse quarto um armário e ela abre a porta desse armário. Aí ela dá de cara com o quê? Ela dá de cara com uma barata. E aí, gente, é nesse momento que tudo se desencadeia. Tudo. A história vai se passar dentro deste quarto, com este armário e com esta barata. É claro que pra gente que é leitor, não é nada absurdo você abrir um armário dentro de casa, num cômodo vazio, o que seja, e encontrar um inseto como esse. Isso não é nada sobrenatural, nem nada espetacular, para estar contemplado numa literatura como a escrita pelas mãos de Clarice Lispector. E aquilo, por mais que a gente limpe a casa, essas criaturas brotam, não sei da onde, mas elas surgem. E aí é interessante porque aquele quarto, segundo o GH, se destaca da casa pela limpeza e pela claridade. E o vazio que está nele, ele está totalmente vazio. E isso desperta na personagem vários pensamentos. Afinal de contas, embora vazio, havia uma vida dentro daquele quarto, que era a barata. A partir daí, pessoal, a gente começa a entender que a barata está intimamente ligada, intimamente relacionada à palavra, ao significado da palavra vida. GH tem repulsa a baratas, como eu tenho, como muitos de vocês devem ter, mas o contexto daquela mulher parada dentro daquele quarto, olhando aquela barata naquele vazio, naquela luz que contrariou, naquela limpeza que contraria ela, porque ela esperava que estivesse sujo, aquilo tudo provoca nessa personagem a reflexão de como a barata é antiga no mundo, como a presença desse inseto é antiga no mundo. E aí a barata provoca em GH reminiscências. Ela lembra da sua infância pobre, que dormia no colchão, e embaixo desse colchão tinha baratas, tinha percevejos, a casa tinha goteiras. E esse passado que ela chama de pré-histórico, ela conclui que ela também, na vida, já havia vivido como os primeiros bichos da terra. O quarto
com sua barata secreta é que me repelira. De início, eu fora rejeitada pela visão de uma nudez tão forte como a de uma miragem, pois não fora a miragem de um oásis que eu tivera, mas a miragem de um deserto. Depois, eu fora imobilizada pela mensagem dura na parede. As figuras de mão espalmada haviam sido um dos sucessivos vigias à entrada do sarcófago. E agora, eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes do quarto. E mais uma informação que GH nos dá, enquanto nesse percurso que nós fazemos com ela pelo apartamento, e agora já dentro do quarto, é que ela conclui que ela não está presa ao quarto, mas ela está localizada. É bem diferente a gente estar preso da gente estar localizado. Ou seja, se ela agora está localizada, é porque antes ela estava perdida dela mesma. Daí a imagem que ela usa para construir o pensamento que leva a essa conclusão. A ideia do deserto, a ideia do minarete, a miragem, o oásis. Tanto assim que ela tenta sair desse quarto por medo da barata, mas ela fica imóvel. É que nesta espera atenta, eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores. Eu reconhecia a atenção de que também antes vivera. A atenção que nunca me abandona e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe, aquela atenção era a minha própria vida. A barata, então, passa a ser um gancho para despertar GH para a vida, para se sentir viva, apesar do medo da barata, já que a barata se mexia dentro do armário. Até que GH fecha a porta do armário e a barata fica com a metade do corpo para dentro e a outra metade do corpo para fora. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? E aí, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Ela começa a descrever detalhadamente a barata. E eu fico como? Gente, tinha momentos que eu não conseguia colocar a mão no livro. Eu dedilhava o livro meio que à distância, com certo nojo. Parece que botando a mão no livro eu ia colocar a mão na barata. E essa sensação, porque eu falei no início do vídeo que é um livro, uma obra de sensações, Clarice é toda a sensação. Quando eu colocava a mão no livro, enquanto eu lia a descrição da barata, que é uma descrição maravilhosa, Clarice tem um poder com as palavras maravilhoso, que ela transformou a barata num ser que eu parei para ouvir. Olha, parece até que eu estava com ela, mas de fato estava. Para eu ler a descrição, porque, gente, é fantástico, é lindo, sabe? Só que ao mesmo tempo é nojento. E aí eu dedilhava o livro, sabe? Empurrava o livro muitas vezes pro canto. É muito, muito, muito rica essa experiência. Ela fala da cara da barata. Ela fala dos olhos da barata. Gente, eu nunca parei para pensar nos olhos de uma barata. Eu não sabia que barata tinha olho. Mas enfim, ela fala da boca da barata. Gente, eu nunca vi uma boca da barata. Sim, eu não quero ver a boca da barata, mas ela fala detalhadamente dessa boca. Ela fala do bigode da barata. E apesar dela ter repugnância, de GH ter repugnância, ela encara esse fato. E eu, às vezes, lia de lado. Eu botava o livro assim, em cima de uma mesa, e eu lia assim, sabe, de soslaio. Tipo, se eu olhar muito, pode ser que eu veja a barata, pode ser que eu dê de cara com a barata ali. E aí, foi uma experiência, assim, pra mim, sabe? E assim, você sai, quando você para de ler por um momento, você sai da obra como se você fosse encontrar uma barata em qualquer lugar. Lembra que a gente está de mãos dadas com ela? Pois é, gente, ela entrega a barata pra gente, ela entrega essa situação pra gente, porque a gente está com ela. Olha o que ela fala: perdoa eu te dar isto, mão que seguro, mas é que não quero isto pra mim. Toma essa barata, não quero o que vi. Gente, quando eu li isso, eu larguei o livro, porque eu já estava tão envolvida com todos os pensamentos maravilhosos, com tudo que ela aprende dessa experiência, porque na verdade ela somos nós somos ela e tudo mais, e você vive aquele detalhe que starta toda uma experiência de vida. Quando ela fala isso, que ela me entrega a barata, eu soltei o livro. Falei, meu Deus, a sensação era que eu ia pegar a barata na mão. Confesso que eu larguei o livro, mas eu não larguei a mão de GH. Porque, como eu disse, a experiência da personagem passa a ser nossa. Gente, há tanta sabedoria nesse texto, tanta sabedoria, tanta filosofia, que eu não conseguia me desvencilhar da leitura, mesmo com nojo, mesmo com medo, porque é uma experiência profunda. O título
não engana a gente. Parece uma história ordinária, uma história corriqueira, uma mulher rica que se vê sem empregada, resolve organizar o apartamento, vai no quarto da empregada, espera encontrar tudo sujo, mas encontra tudo limpo, se depara com uma barata, ponto. Essa é a história. É só pegar um chinelo ou um inseticida, no meu caso eu pegaria um inseticida, jogar na barata, matar a barata, recolher com a pá e com a vassoura e pá, acabar com aquilo. Simples assim. Mas Clarice, gente, Clarice é extraordinária. Como ela mesma diz, né? A simplicidade só se consegue com muito trabalho. E é uma história tão simples, mas tão profunda, é uma experiência, uma sensação, muita coisa envolvida aqui. GH vive ali naquele quarto de empregada uma experiência, uma relação tempo-espaço surpreendente. Eu não vou dar spoiler do que ela faz com a barata, mas eu soltei o livro quando aconteceu o clímax. E fui voltando de soslaio aos pouquinhos, sabe? Tocando no livro, assim, à distância. E assim, a sensação é que como parecia que GH tinha ficado lá me esperando, realmente me esperando. Tava lá, quieta, aguardando pacientemente o meu retorno. E claro, eu recobrei os ânimos e fui. Porque é uma experiência, gente, muito forte. O segredo que ela revela pra gente é muito forte. Muito forte. Me deu dor de cabeça, me deu asco, mas enfim, eu voltei. E aí, por isso, gente, a narrativa, apesar de ordinária, ela ganha uma dimensão tremenda. Porque essa história, essa narrativa, esse segredo que ela compartilha com a gente é da ordem da vida, de uma mulher recuada dentro dela mesma. E quantos de nós não estamos recuados dentro da gente? Que a partir de uma experiência teoricamente repugnante, ela se expande novamente dentro de si. Essa barata é uma espécie de gatilho, e são esses gatilhos que muitas vezes nos tiram do estado de anestesia, no estado de letargia. Esse livro é um chamado para a vida. Ela traz referências bíblicas, porque, afinal de contas, foi um despertar para o início, para uma, vamos colocar assim, uma gênese pessoal. Ela desperta para a matéria humana que ela é e para a matéria viva que ela é. Ela faz altas filosofias pessoais, tira várias conclusões, elabora várias questões. É um ato simbólico que startou todo esse processo. E ela traz frases e falas decorrentes da experiência que tem um tom oracional. Por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, ofereço-vos a minha vida, em troca de não ser verdade aquele momento de ontem, que é o segredo que ela vive. E eu não vou contar, claro. Há uma gradação na constituição dessa personagem. Claro, a partir da construção linguística do texto, que Clarice Lispector faz muito bem. Interessante que mais adiante ela fala, são 11 horas da manhã no Brasil. Ela situa um tempo, ela situa um espaço e ela chega à conclusão que nós estamos desumanizados. E a história se passa ali. GH, o quarto, a barata, nós. Como a barata é a vida nesse deserto, ela projeta a vida nessa barata. A vida que sempre esteve fora dela, fora de GH. Ela compara o simbolismo do deserto do Saara. A vida que corre lá embaixo, por cima tudo seco, mas lá embaixo há um fluxo, há uma vida. Assim como ela, o deserto dela. Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não esquecer que os geólogos já sabem que no subsolo do Saara há um imenso lago de água potável. Lembro-me de que li isso e que no próprio Saara os arqueólogos já escavaram restos de utensílios domésticos e de velhas colonizações. Há 7.000 anos eu havia lido, naquela região do medo, desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma umidade que é preciso encontrar de novo. Esse livro, então, gente, é um mergulho de cabeça na alma humana. GH reflete sobre os sentimentos mais simples, aqueles que a gente atropela no dia a dia e vamos nos desumanizando com o automatismo das coisas, sabe? Das atividades, dos afazeres. E, gente, é claro que cada um de nós entende a vida à sua maneira. E a barata, para GH, foi essa possibilidade. Há um renovo na personagem depois disso. Ela rearruma o seu interior e nós, junto com ela, também nos rearrumamos internamente. Porque ela se nota, ela se percebe para além das definições prontas. Gente, eu não falei nem a terça parte do que essa obra traz, do que essa obra levanta como questão, o que essa obra suscita na gente, mexe com a gente. Não falei nem a terça parte do que tem aqui dentro
desse livro. Eu só compartilhei com vocês a minha experiência, o que eu senti, o que eu percebi enquanto leitora, para tentar também ajudar aqueles que querem realmente entrar nessa marcha, entrar nesse caminho, desvendar esse universo junto com o GH. Mas muitas vezes se sentem perdidos. Mas não, vai, avança, continua, persiste. Porque é exatamente essa sensação que ela quer provocar na gente, essa sensação da desistência. Porque era o que ela vivia, GH vivia isso, a desistência dela mesma. Então, gente, se permita, é uma obra de sensações, uma obra que você sai dela muitas vezes, você não quer voltar, mas você acaba voltando porque você tem uma cumplicidade com essa personagem. Deve ser lido, gente, não é assim, uma vez não. Você tem que reler, ler de novo, porque tem muita informação, tem muita sabedoria, sabe? É aquele livro que, tipo assim, você vai abrir e quando você abre, pá, sai uma frase lá de vida. É mais ou menos isso. Há muita coisa e a gente não consegue abarcar tudo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais. A história, sabe, assim, é envolvente. A gente quer falar, a gente quer continuar, a gente quer, sabe, tratar disso o tempo todo porque é um livro maravilhoso, é um livro de ensinamentos, é um livro de vida. E eu espero muito que vocês se motivem a ler. Encarem essa barata. Não tenham medo da barata, porque é horrível o que acontece. Mas quantas coisas horríveis a gente também não passa. E essa barata é uma metáfora, é um simbolismo, é uma chama que reacende na gente, é um renovo, como eu falei aqui. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Motivem-se a ler, encarem. Centenário de Clarice Lispector. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!